Fala pessoal, aqui que fala é Jeff do canal NFT Tools para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos aprender como criar uma multi-sign wallet usando Solid. Eu vou explicar como você desenvolve uma carteira multi-assinatura para a execução de transações dependendo da quantidade de aprovação que a transação vai ter, tá certo? No final deste vídeo você vai saber como construir seu próprio contrato multi-sign wallet, que é uma ferramenta essencial na segurança em blockchain. E o que é uma multi-sign wallet? A multi-sign wallet é um tipo de carteira de criptomoeda que exige várias assinaturas, ou caso, confirmações de diferentes proprietários para permitir a execução de uma transação. Então aqui nós temos nessa imagem aqui um fluxo que o usuário 1, o usuário 2 aqui aprovou a transação, então você tem 2 de 3, o segundo não aprovou, mas se o requerimento de aprovação são de 3, você aprovar, 2 aprovarem, então aqui vai passar e vai executar a transação aqui, que no caso pode ser transferência de fundo, pode ser um stake, pode ser um saque aqui, né, que é um withdraw também, tá certo? Então vamos para o código, mas antes do código eu peço para vocês virem aqui no canal NFT Tools, no vídeo, curte, faz a inscrição no canal, que é muito importante, que a gente está crescendo aí no blockchain, e cada vez que vocês vão compartilhando aí o comentário de vocês, curtindo o vídeo, é importante que eu estou vendo que o que eu estou fazendo está servindo para melhorar aí a vida de todo mundo, a buscar uma vaga de emprego com qualidade e se destacar, né? Que é uma tecnologia que nem todos sabem, quem aprender primeiro vai ter um destaque melhor no mercado, tá bom? Então vamos para o código. Vou criar aqui o contrato multi-sign, tá bom? No remix, vamos lá, multi-sign wallet, .sol. E o seguinte, a gente vai inicialmente criar aqui o nosso pragma, né? Deixar nessa versão. E eu já vou ter aqui para adiantar nosso trabalho uma interface, tá bom? Essa interface da multi-sign, ela tem o seguinte, ela tem uma estrutura aqui que define a transação que vai ser executada. E nessa estrutura nós temos aqui o endereço do destinatário da transação, o valor que vai ser transacionado ou não em Ether, se for necessário nessa transação, mas pode não ter, e um data que serve para você colocar aqui um encode de uma função, por exemplo, para ser executado caso seja necessário. Então, esse data aqui é se você quiser, e o value também se você quiser transferir Ether na transação. E o executed é para a gente marcar se essa transação foi utilizada ou não. A gente vai ter aqui os erros personalizados que a gente vai usar ao decorrer do desenvolvimento dessa carteira aqui, multi-sign, e a gente tem os eventos que vão registrar aqui as ações que a gente vai fazer aqui da multi-sign, tanto adicionar uma transação, confirmar e executar. E nós temos as 3 principais funções que vamos desenvolver aqui no nosso contrato, tá bom? Então a gente vai agora iniciar o desenvolvimento do contrato de fato do multi-sign wallet. Eu vou criar aqui um contrato. Ele vai seguir essa interface. E à medida que a interface vai ser adicionada, ele vai pedir algumas informações aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai definir, né, no caso, vai ser as nossas variáveis de estado, que é o estado do contrato em si, tá bom? Eu vou vir aqui e vou criar um array de owners, para a gente guardar quem são os owners, tá bom? Vai ser público aqui, para ele criar uma função para a gente, owners, tá bom? Vou criar aqui um int de require, a gente vai ter aqui o require que a gente precisa para confirmar a transação. Então, de 3 serão 2, por exemplo, a gente vai definir isso, tá bom? Um required aqui. Nós vamos ter também mapping. Esse mapping ele vai ser responsável por mapear as transações. A gente vai ter aqui esse mapping 256 e ele vai usar o transaction, tá certo? Esse transaction aqui, o struct dele, o dado, ele vai guardar. Vou trazer aqui o nome, vai ser public. Eu vou trazer também aqui a confirmação para a gente. Deixa eu colocar aqui. Aqui é o map de confirmação. Esse map aqui ele mapeia quanto se os proprietários confirmaram determinada transação, tá bom? Eu vou ter também um outro mapping de count para a gente fazer aqui o contador de confirmações de cada transação. Fica mais fácil da gente ter o controle. E também o map para saber se é owner ou não, tá certo? Lembrando que isso aqui é um exemplo, então você pode até melhorar esse contrato, tá bom? O importante é você entender como funciona um contrato de multi-sign wallet. Eu vou criar aqui um construtor
E a gente vai receber aqui nesse construtor dois parâmetros, tá certo? Esses dois parâmetros, um vai ser um array de owners, de carteiras do owner, e o outro parâmetro que a gente vai receber é o require. O require é quantos desses owners precisam aprovar a transação para a transação poder ser executada, tá certo? Eu vou criar aqui uma variável não, uma função interna para a gente passar aqui os owners, tá certo? Vamos ficar tudo no constructor. Essa função aqui, a gente inicialmente vai já trabalhar com ela recebendo os parâmetros e validando, tá bom? Eu vou vir aqui, essa função vai ser interna, só na hora de executar mesmo que a gente vai precisar ela. Na hora que faz o deploy do contrato, tá bom? Não se preocupe que ele está reclamando porque a gente não implementou essas funções aqui, tá bom? Posso deixar elas aqui, depois a gente vai implementando, ele para de reclamar. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai ter aqui é as condições que a gente precisa saber, a questão de se houver ou não proprietários. Então é o primeiro if que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou vir aqui, vou fazer owners.length. Ele tem que ser igual a 0. Se ele for igual a 0, tá errado, então vou reverter essa transação e vou chamar aqui nosso erro customizado, tá bem? Vou fazer um outro if aqui e a gente vai estar trabalhando aqui que garante que o número de proprietários seja maior ou igual ao número de confirmações. Então, eu vou vir aqui com esse if, eu vou pegar aqui o length dos owners. Ele tem que, se ele for menor que o required, o número de assinaturas requeridas, no caso, confirmações, ele vai reverter aqui, tá bom? A transação. Ele tem que ser maior ou igual, tá certo? É simples, a gente já tem um erro customizado para isso. Coloquei ele aqui, certo? E a gente vai ter um terceiro if aqui, que a gente vai fazer aqui o nosso required. Se ele for igual a 0, ele também tem que reverter. Certo? Só são algumas validações, você pode fazer outras validações, lembrando que isso é um contrato de teste. Eu vou vir aqui e vou guardar armazenar esse required que a gente tem aqui em cima, certo? Vamos pegar ele aqui, nosso required, ele vai receber o que? O nosso parâmetro required. E agora nós vamos ter um for. Esse for é para a gente sair adicionando os owners, tá certo? Vou vir aqui, criar nosso for. Vou criar uma variável dentro do for aqui, que vai ser um address owner. E ele vai receber o nosso underscore owner, que vai na posição i. Então a gente vai conseguir pegar cada owner que vai vir aqui nesse array. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu map de owner, meu array de owners, né? E vou fazer um push nele, tá certo? No meu owner. Lembrando que eu tenho ele aqui, ó. Meu array owners. Tá aqui certinho, tá bom? E no final, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar no meu map owner quem foi o owner, tá certo? E vou colocar ele aqui, tá errado aqui, aqui, e vou guardar. Vou dizer que é true, tá bom? Então aqui eu já sei quem é cada owner, fica mais fácil de eu controlar aqui, tá certo? E aí a gente vai vir aqui, essa função já está pronta, mas eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar algumas validações aqui só para garantir que não vai dar para vir errado, para não colocar endereços zero, né, no endereço que não é válido. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu owner que eu tenho aqui, se ele for igual a address 0, então ele tem que reverter, tá certo? Vou criar aqui o meu revert, já tem um erro customizado para a gente trabalhar, vou trazer ele aqui, e a gente vai ter um outro if para garantir também. Se ele já foi introduzido aqui, já foi feito o push desse cara, esse push, aí eu vou vir aqui e vou verificar. Se foi feito, for true, então reverte também. Tem que ser único, tá bom? Para no array não vir mais de uma carteira igual. Então, ele tem que ser sempre carteiras diferentes. Pronto, é isso que a gente tem aqui para fazer, tá bom? E agora a gente vai começar, eu vou começar a deixar as funções
já implementadas aqui, tá certo? Já, pelo menos nem implementadas, já inicialmente aqui, porque senão ele vai ficar reclamando bastante aqui, tá certo? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar essas funções já aqui para eles pararem de reclamar. Pronto, certo? Agora. E agora a gente já iniciou a nossa função de inicialização, né, dos owners para garantir aqui que vai vir tudo correto, a gente está validando. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai na nossa função Transaction Account, tá certo? Essa função de Transaction Account, basicamente ele vai retornar o nosso map de Total Transaction, né? Vou vir aqui e vou retornar esse mapping aqui, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Não é nenhum map, isso aqui é um... Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Nosso Total Transaction, eu ainda não coloquei ele. A gente precisa desse contador, tá bom? Do Total Transaction. A gente vai iniciar ele aqui. Vai ser um int, tranquilo. Vou pegar aqui um int. Pegar aqui. 256. Pub. E aqui, tá bom? Com isso a gente vai ter o nosso total de transaction aqui. Vamos lá. Depois de implementar aqui o total de transactions, que retorna o número de transações já submetidas, já enviadas, a gente vai começar a trabalhar aqui com o ADD Transaction, que a gente vai simplesmente adicionar, criar, armazenar transações que possam ser aprovadas, confirmadas pelos outros owners, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente tem nessa função aqui 3 parâmetros. É para quem vai ser executada a função, para quem vai enviar os dados. O value pode ser 0 ou um valor em eta, e o data pode ser aqui uma função, um dado encodado aqui, que a gente pode executar esse dado, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui uns ifs para agilizar para a gente aqui. Esses ifs eles vão garantir que não vai ser o true, não pode ser 0, e o value também, se for igual a 0 ele morre. Mas aqui no caso, como eu falei, a gente não precisa, só se a regra for essa, tem que vir um true, então um value, né? Então eu vou remover aqui, vou deixar só o nosso primeiro validador aí, tá certo? E com isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui pegar nosso structure e vou começar a trabalhar nos nossos mappings que vai guardar as transações, tá certo? Vou vir aqui, vou colocar aqui como storage, vai ser armazenado na memória de storage, tá certo? E aqui eu vou colocar aqui o nome da nossa variável, transaction, tá bom? E ele vai receber o que? Um transactions, vamos pegar ele aqui em cima para ver, pegar o nosso map de transactions e vai receber o total da transação, certo? E agora a gente vai fazer a modificação. Tá? Tem várias formas de você trabalhar o map structure aqui, ou dessa forma aqui que fica mais tranquilo a gente visualizar, tá bom? Eu vou colocar aqui o to, vou duplicar para agilizar aqui, e vou colocar aqui o value, aqui também o value recebendo o value, e data recebendo data. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável aqui, que é só para armazenar qual foi o nosso Transaction ID, certo? Nosso Transaction ID, o que é que ele vai fazer? Ele vai armazenar sempre o total, o último total Transaction. Então, ele vai ser, quando eu fizer essa adição aqui de transação, eu agora vou, antes de fazer um incremento nesse Total Transaction, para já ter um novo ID de transação, eu vou emitir aqui o nosso evento de Transaction Added, tá certo? Tá aqui, ó, nosso evento, tá bom? Aqui, Transaction Added. Vou botar aqui, tá bom? Ele vai passar aqui quem foi que enviou e o ID da transação que a gente guardou aqui. E no final eu venho aqui e faço um incremento desse Total Transaction, que serve também como nosso ID Transaction. E retorno nosso ID Transaction para ser retornado e eu conseguir guardar esse valor aqui na hora que eu executo essa transação, tá certo? Pronto. Aqui a gente já tem nosso ADD Transaction e vamos para nosso Confirm Transaction, na verdade, que recebe um ID da transação para um usuário aqui, um proprietário da carteira, o owner, ele poder fazer
essa confirmação da transação, votar que essa transação vai ser confirmada ou não, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou antes fazer uma validação. Essa validação vai ser o seguinte, eu vou em confirmation aqui, tá certo? Vou pegar o MSG, aqui o MSG não, o transaction, né? O transaction ID aqui, pega ele aqui. E ele, esse map nosso aqui, ele recebe o transaction ID e quem foi que fez essa transação, no caso o MSG sendo quem está enviando a transação, tá bom? E eu faço a reversão aqui. Essa reversão a gente vai usar o erro customizado ao red confirm, certo? Vamos pegar ele aqui. Já recebendo o ID da transação. A gente sabe que essa transação aqui já foi feita por esse usuário. Então, eu vou começar a trabalhar aqui com o nosso map de confirmation, tá bom? Ele vai receber aqui um transaction ID, parâmetro. Vai receber também aqui, e é um map dentro do outro, né? Vai receber o sender e true, para a gente saber que esse cara votou, tá bom? Esse owner votou. Então, no final também, eu vou com confirmation aqui, account, eu vou vir aqui, mapear o meu transaction ID, tá certo? E dizer a quantidade de transaction ID, que é basicamente mais um aqui, tá certo? Só isso que a gente faz, tem um contador. E vou emitir o evento de transaction confirmed, tá bom? Eu vou vir aqui, vou emitir o nosso evento que já está na interface e vai receber aqui o MSG Sender, no caso quem enviou, Transaction ID e também aqui, nesse caso aqui, eu vou continuar com o MSG Sender para estar trabalhando aqui com o último parâmetro desse evento, tá bom? Aí vamos lá. O que é que eu vou fazer? A gente só está confirmando. Então, a gente confirmando aqui nesse caso, eu preciso depois executar. Então, o que eu posso fazer? Se a quantidade de transações, de confirmações já foram atribuídas, já estão corretas, então o último a confirmar, eu já executo a transação. Então, não preciso nem manualmente executar a transação, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função para a gente aqui fora, depois a gente valida isso aqui, tá bom? Vou vir aqui e vou criar uma função chamada isConfirmed, para a gente garantir aqui que a gente tem a nossa confirmação. O que é que ela vai fazer? Essa função vai retornar aqui o seguinte, o nosso confirmation account, certo? Se ele for maior ou igual a required, então ele está confirmado, tá bom? E aí, a gente, depois dessa função aqui, a gente vai precisar de uma função que executa essa transação, certo? Essa função que executa essa transação, ela vai ser aqui chamada de execution transaction. Vou colocar ela aqui, deixar ela public, tá bom? Vou deixar todo mundo aqui public para ficar mais fácil aqui o entendimento. Bom, se a gente precisar aqui, deixa tudo public. O correto vai depender do caso aqui. O externo é mais barato, tá bom? Em termos de gas. Mas aí a gente vai voltar aqui para o Execution Transaction. No Execution Transaction, o que a gente faz? A gente vai primeiro pegar a nossa transação que a gente quer executar pelo ID, tá certo? Então a gente vai vir aqui e vai pegar o nosso Transaction, a nossa estrutura, vai lá na Storage, na memória no caso, e a gente vai vir aqui criar outra variável para armazenar, que é o Transaction aqui, tá certo? E ela vai receber o que? Nosso map de transactions. Vamos lá. Pronto. Que esse map que é que ele recebe? Um transaction ID, tá bom? Pronto. Com isso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele aqui por enquanto, que a gente vai, se conseguir fazer a transação dessa proposta aqui, no caso, a gente vai marcar ela como uma transação executada, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui o seguinte, vou primeiro fazer algumas validações. Primeiro eu quero saber se foi confirmado. Se não foi confirmado, todas as transações, todos os usuários confirmaram, então tem que reverter. O que é que eu vou fazer? Eu vou no meu if, eu vou chamar minha função isConfirmed, tá certo? Vou vir aqui, colocar negando, né? E aqui eu vou retornar o nosso erro customizado. Tá? Eu vou ter um outro if para garantir uma maior segurança, que é justamente para ver se essa transação também já foi confirmada, né? Eu vou vir aqui e quero saber se ela já foi confirmada. Nesse caso é esse transaction aqui, tá certo? Vou vir aqui, que é a nossa variável que a gente armazenou uma proposta, tá bom?
de ser executada. E aí, caso ela já foi executada, eu digo, ó, já foi executado, reverte aí. Reverteu aqui, tá certo? Nesse caso. E por último aqui, a gente vai fazer a transação de fato, tá bom? Eu vou vir aqui essa função aqui, essa variável ela recebe o to quando a gente faz a adição de uma nova transação para ser executada pela carteira. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o call, tá bom? Mas o call ele retorna dados. Então ele vai retornar aqui o bool, que eu vou colocar aqui como sucesso, tá bom? Ele retornaria aqui também um bytes, que é o retorno da execução, mas eu não vou precisar dele. E aí eu vou pegar aqui um payable, porque caso venha valor na transação, ele envia também esse valor. E eu vou pegar o nosso transaction to, tá certo? Que é que vai receber essa transação, call aqui. E aqui eu envio o valor, se houver valor. Para quem? Usando o meu transaction value. E no final eu também tenho o transaction data. Tá bom? É isso que a gente vai ter aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai validar isso, tá certo? Eu vou vir aqui. Deixa eu ver se isso aqui está correto. Bom, ok. Tá bom. Vamos lá. Eu vou vir aqui, se for falso, é porque ele não conseguiu fazer essa transação, tá certo? Então, eu vou vir aqui, validar isso e vou reverter. Transaction, a transferência falhou, né? Que é nosso erro customizado que a gente tem aqui. E no final, eu vou apenas pegar o meu transaction que eu tenho aqui e vou marcar ele como executado se tudo deu certo, tá certo? Pronto. E eu tenho também um evento para garantir quem foi que enviou essa transação e que ela foi executada. Então, esse evento é o Transaction Executed, tá bom? Pronto. Era isso que a gente precisava para fazer, tá certo? E eu vou aproveitar aqui no meu confirmation, caso, por exemplo, a gente precisa de três a gente precisa de duas confirmações. Se a segunda confirmação foi ok, confirmaram, então eu já executo a transação. Que é como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, if, mas vou botar depois, tá certo? Para os eventos ficarem na ordem correta. Eu venho aqui, if is confirmed, transaction aqui, tá? Deixa eu ter esse ponto e vírgula. Se for true, está confirmado com a quantidade correta, eu vou executar a minha função executed, tá bom? Então aqui a gente já faz automático ou manual, dependendo do caso, tá certo? Mas a regra é que ele faz automático quando a confirmação for esperada, tá bom? E aqui a gente vai ter o nosso multisign, vamos rodar ele aqui, teste. Ele vai precisar aqui de um array de usuários, tá certo? Eu vou pegar aqui a primeira carteira que a gente tem. Pegar a segunda carteira também. E a terceira para a gente testar. Vamos dizer que tem três, certo? Aqui. Ótimo. No final, de três, no mínimo dois tem que confirmar essa transação, tá certo? Para ela ser executada. Vou fazer aqui o deploy feito. Nós temos nosso contrato aqui. E aí a gente pode colocar, adicionar uma transação. Por exemplo, eu vou colocar aqui para esse cara aqui essa transação. Então, eu vou primeiro dizer para quem vai essa transação, o valor que vai ser executado e se eu tenho alguma função para ser executada, tá certo? E aí eu posso fazer o seguinte, o que é que eu posso fazer? Eu posso ser aqui o endereço que fez o deploy, tá bom? Aqui que vai fazer o deploy e eu posso simplesmente passar a Ether para esse contrato. Só que do jeito que a gente está aqui, esse contrato ele não recebe Ether, tá certo? Então, como é que a gente faz para o contrato receber Ether? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa alterar ele. Então, esse contrato aqui já não é válido, então a gente altera ele para ele ter o receiver, tá bom? Esse receive table já vai habilitar o contrato receber Ether. E a gente também precisa colocar uma outra proteção, que é um modifier, tá bom? Esse modifier vai ser o seguinte, only owner. E com isso, esse only owner ele vai verificar se quem está executando tem direito de executar. Se não, ele vai reverter, tá bom? Eu vou pegar aqui MSG, sender, e aqui eu reverto com o meu erro customizado, que eu já fiz aqui, e no final eu coloco o placeholder da função. Vamos corrigir esse erro aqui, porque eu coloquei
como uma função e ele não é uma função. Isso aqui é um map, tá bom? Então eu vou vir aqui e map. Tá ótimo. A gente já tem esse only owner. Eu vou colocar esse only owner tanto para adicionar transações, só quem pode é o owner. Também para confirmação de transação, owner também. E no meu execute, tá bom? Só os owners. É isso que a gente precisa. Vamos novamente fazer o deploy. Nesse deploy já tem aqui as carteiras que a gente vai fazer. Vou colocar aqui. Vou vir aqui, vou dizer que são 2 de 3. Vou fazer o deploy. Agora a gente tem o nosso contrato deployado. E o que é que eu vou fazer? Antes de iniciar, eu vou passar Ether para esse contrato. Então vou vir aqui, passar no Ether para esse contrato. Vou passar aqui 10, tá bom? 10 Ethers. Então eu vou executar aqui, ó. E esse contrato passa a ter 10 Ethers. Antes tinha 0. E agora a gente vai fazer aqui uma simulação de uma transação. Esse endereço aqui que tem 100 Ethers vai receber 5 Ethers, tá certo? Então, vou colocar aqui que ele vai ser o que vai receber. Vamos pegar aqui o endereço dele, vou fazer um copy. Tirar aqui, copiar. O valor em Ether, ele vai receber 5 Ethers. Como é que a gente calcula isso? Vamos ver aqui. Eu tenho 5 Ethers aqui. Vamos fazer assim, ó. 5 vezes 10 elevado a 18, tá bom? Que são as casas decimais do Ether. Então a gente faz dessa forma. É tudo na prática, tá certo? E o byte é 0x, que a gente não vai enviar nenhuma função encoder. A gente pode fazer isso em um próximo vídeo, tá certo? E aqui eu tenho que trocar para a carteira que é proprietária, porque essa carteira que é que vai receber, ela não pode fazer. Ela não é a proprietária de fato. Eu vou fazer a transação. Agora a gente tem a transação, tá certo? Vou aqui nas minhas transações, vou colocar aqui o 0 e ele vai trazer aqui, nós temos a transação, ela está executado, não executado, falso, tá bom? Então, eu como o primeiro aqui, eu posso executar a transação. No caso, executar não, confirmar essa transação, que vai ser o meu 0, no caso, o ID dessa transação. Eu vou confirmar aqui, tá certo? Aí, vou chamar uma outra carteira e ela também vai confirmar essa transação. Vamos lá. Feito isso, confirmou a transação. Já foi retirado aqui o de 10, agora tem 5. E a carteira que tinha 100, agora tem 105. É isso que a gente faz num contrato de multi-sign wallet, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse contrato. É um contrato aqui para a gente estudar, tá bom? Siga aí o canal, inclusive eu tô com o Instagram, começando também a publicar vídeos rápidos de dicas de blockchain, vagas de emprego, como você conseguir sua primeira vaga, como você melhorar seu salário. Então, compartilha aí esse vídeo que vai ajudar muita gente. Inclusive, esse código aqui está no meu repositório, que é o Smart Contract Training, tá certo? Não esquece, segue aqui o canal, curte o vídeo se gostou, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!